Tá torto isso. E aí? Banha na hora do almoço. Aí é bom, hein? A gripinha velha. Mas tá tudo bem. Tudo bem. E aí, pessoal? Como vocês estão? Saudade do banho? O banho volta a ser de manhã amanhã. Falar sobre hipercalóricos. Tá bom. Como vocês estão? Saudade do banho? Então vamos falar sobre hipercalórico. Vamos começar a conversa sobre hipercalórico, até porque tá na hora do almoço, né? Então... Sim, senhora, dona Helena. Pode, filho. Sim, senhora. Tá ótimo, obrigado. Bom, então vamos lá. Legal, faz tempo que a gente não fala com um tema, né? Um tema específico, mas esse negócio aqui ainda tá torto. Ai, que meleca. Pronto, better. Então tá. Seguinte, vamos falar de hipercalórico, porque primeira coisa que apareceu aqui pra gente. E eu acho um assunto importante, porque nunca foi sempre tão valorizado caloria, né? Inclusive, eu vi um post da Débora Moss, nutricionista, que é uma pessoa que eu gosto bastante de seguir, uma pessoa extremamente habilidosa. A Débora, ela tem um sarcasmo que é na medida certa, ela não é ofensiva, né? Então, ela que escreveu, eu não sei se foi ela que inventou o termo, mas foi ela que eu vi publicar, né? Comer igual uma capivara raivosa, né? Chamar, que nem eu chamo vocês de alecrim do campo, ela chama anjo. Ô anjo, não vai comer pipoca doce no meio da dieta, anjo, né? Mas, e a Débora é uma profissional excelente e também é interessante que vocês vão ver na história dela, se vocês seguirem ela no Instagram, que ela construiu o físico dela, né, fazendo o que ela fala para fazer, né, e principalmente atingindo níveis muito bons de físico, né, daquilo que eu gostaria que vocês olhassem, o que é um padrão normal e natural do físico feminino. É aquilo lá. A Débora, para mim, é o resultado daquilo que é um trabalho bem feito, né, natural. Pra vocês tirarem da cabeça esse negócio de medicação para todo canto, né? E é muito legal que ela tem um post, mas que é antigo, né? Entra lá, Débora Moss, né, com 2 S. Procura aí no search do Instagram que você vai ver que vai ter lá só ela de nutricionista. E ela põe o acompanhamento dela junto com o marido dela. Então, os dois fazendo a mesma coisa. E aí você consegue ter uma noção do que é a diferença entre a velocidade de ganho do homem e a velocidade do ganho da mulher. E principalmente quando essas coisas elas se equilibram e você entender que a forma ela não é semelhante, então é muito difícil você avaliar o que é um bom resultado durante a obtenção desse resultado comparando homens e mulheres. Essa é uma comparação que realmente não existe. Eu já falo para vocês que é ruim você comparar outras pessoas com você. Comparar sexos diferentes, então, aí não faz sentido nenhum. Mas entra lá, né, que você vai ter informação de qualidade por uma profissional decente. E que, como qualquer profissional decente, né, ela se atenta... A gripe tá passando, tá? Ela se atenta ao que são os fatos que são importantes para vocês. E um fato que ela levantou essa semana que é muito importante é: se você tem um nutricionista, por que você está contando caloria? Ah, mas eu tenho um aplicativo que conta caloria. Cara, se você tem uma curiosidade, legal. Agora, qual o grande problema? Você tem um profissional que te orienta a fazer isso. Se você começar a mudar o que ele orienta por conta do aplicativo de contar caloria, aí você está muito enganado na sua vida. Porque o aplicativo de contar caloria, ele não te direciona para onde você vai. O aplicativo de contar caloria, ele na realidade, ele faz uma avaliação aproximada daquilo que você come. Por que aproximada?
Porque, pessoal, não é só a caloria do alimento, você tem a caloria do preparo. Então, você estima uma caloria quando você faz uma prescrição dietética para uma paciente. A Débora estima uma caloria, né, quando ela faz essa prescrição dietética. Mas quer ver uma coisa que muda? Você tem lá um filé de frango feito, né, grelhado, sem colocar óleo. Se você fizer o mesmo filé de frango, só que em gordura de imersão, você tem uma taxa de absorção de óleo de até 30% do peso do frango. Então você está colocando lá 100 gramas de filé de frango. Você vai ter uma absorção de óleo de 30% desse peso, 30 gramas. 100 gramas de filé de frango vai te dar em média, aí se você for ver o que tem de proteína nele, por exemplo, que é o que mais compõe o filé de frango, vai fazendo um número aproximado para facilitar a conta, 25 gramas de proteína. 4 quilocalorias por grama de proteína, teremos um filé de frango com mais ou menos 100 quilocalorias. Beleza? Até aqui tá fácil, matemática básica. Agora, se você tem 30 gramas de gordura absorvida nesse filé de frango, você tem que lembrar que 1 grama de gordura são 9 quilocalorias. Se são 9 quilocalorias, 30 gramas de gordura, 3 vezes 9, 27, 270 quilocalorias. Então você tem 100 gramas de filé de frango para 270 do óleo que você colocou dentro desse um filé de frango que vai ter 370 quilocalorias depois, porque você vai fritar em vez de fazer grelhado. Entendeu? Então, o preparo, ele começa a determinar isso. Então uma dieta que é normocalórica ou hipocalórica, ela assim, ó, fica hipercalórica, no estalar de dedos. Ah, mas eu faço musculação e eu quero fazer uma dieta hipercalórica. Tudo bem, existem condições para você fazer isso, existem alimentos que você seleciona para fazer isso. Então, aí não só a Débora, mas uma série de nutricionistas, eles oferecem trocas em relação ao que você tem de objetivo, né? E dentro dos mesmos macronutrientes, você tem diferenças do que é função daquele alimento. Exemplo. Cara, olha só isso. Sabe aqueles lamen, né? Aquele macarrãozinho que você coloca 5 minutos para cozinhar e tá bom? Ele tem tanta gordura quanto uma picanha. Sabia disso? Então, se você tá tirando a gordura da picanha no final de semana, mas comendo lamen de noite, né? Porque você acha que é uma comida levinha, você tá mandando uma picanha de gordura por noite. Então é bastante coisa em relação ao que você está trocando. Quer ver outra troca? Acabou sua dieta de macarrãozinho lamen, né, agora. Ficou chateado? Não fica, isso é para você saber se posicionar das coisas que você vai fazer. Então, mas vamos falar de óleo, por exemplo. São diferentes os tipos de óleo, você precisa de gordura, por exemplo, naquilo que é a sua dieta. Então, o nutricionista ele vai escolher qual é a melhor gordura para você. Dentre essas, o que normalmente o nutricionista ele tenta promover para você? Ou gorduras que são ricas em ômega, então a gente está falando gordura, por exemplo, do salmão. Claro que o ideal é o salmão, né, nativo, não o criado em cativeiro, né? E tem diferença, porque ele é rico em ômega 3. E ômega 3 é muito importante porque o ômega 3 te deixa não ficar caduco precocemente, né? Falando de um jeito bem pouco delicado. Só que se você não comer isso, né? Se você quiser outra fonte animal, aí talvez não seja muito legal, né? Porque isso vai impactar principalmente, não é nem no seu colesterol, é no seu triglicérides. Então a gordurinha da picanha, novamente, ela vai impactar onde? Vai impactar principalmente no seu triglicérides e vai modificar o que é o seu funcionamento, por exemplo, em relação a risco cardiovascular. E aí o que o nutricionista vai usar? Ele vai usar, por exemplo, gorduras vegetais, que têm uma, entre aspas, qualidade melhor, porque elas têm uma função melhor no seu organismo. Elas não são absorvidas do mesmo jeito que a gordura animal. Ou elas, uma vez absorvidas, elas não têm as mesmas funções da gordura animal. Por quê?
os ácidos graxos que compõem as gorduras vegetais são diferentes dos ácidos graxos que compõem as gorduras animais. E aí, o que começa a acontecer? Você começa a ter uma modificação no que é até a sua função orgânica, de acordo com a prescrição dietética do nutricionista. Gente, prescrição dietética, que é a parte principal do nutricionista, porque não é falar simplesmente tanto de proteína, tanto de carboidrato, é realizar aquilo. Você entende se eu chegar para você e falar assim, você precisa de 40 gramas de proteína nas próximas 2 refeições. O que você vai fazer? Você já pensou o trabalho que você vai ter para descobrir o que tem 40 gramas de proteína? Você já pensou você caçando no supermercado 40 gramas de proteína e tentando fazer bater com carboidrato e gordura que o nutricionista prescreveu? Então, quando o nutricionista ele te passa a prescrição dietética, que é a relação dos alimentos que você vai comer, ele está te dando já isso equilibrado. E ele pode te dar, em relação a gorduras vegetais, uma série de alimentos. Quais são os alimentos que vocês mais veem, né, que o pessoal, por exemplo, da maromba gosta de usar? O pessoal da parte fit gosta de usar abacate e pasta de amendoim. Por quê? Bom, primeiro porque de fácil obtenção. Segundo, porque é gostoso. Então você tem o paladar, por exemplo, do abacate. Você pode comer ele salgado, você pode comer ele doce, né? É esquisito, né, se colocar abacate num sanduíche. Mas, cara, se você provar isso, a sensação que você tem é que você está comendo maionese, por exemplo, de tanta gordura que tem no abacate. Mas e a pasta de amendoim é super calórica? Então, tudo tem um potencial de ser super calórico. O problema não é que o alimento é o vilão, o problema é que a gente usa errado. E você tem que aprender a usar certo. Você quer ver uma coisa que a gente usa para poder diminuir a velocidade de absorção do whey protein? Porque tem essa. Nenhuma proteína é igual a outra. Os macronutrientes, eles têm capacidades diferentes de ação funcional e eles têm também, carregando junto com eles, outros macronutrientes que fazem com que eles tenham ação diferente. Por exemplo, você comer um filé de frango agora ou um bife de carne de vaca, o que você vai notar? Um deles você vai digerir mais fácil, outro deles você vai demorar mais para digerir. Se você for comer um peixe, dependendo do peixe, você vai digerir mais fácil, dependendo do peixe não. Se você comer um salmão, aquilo lá demora para digerir. Se você comer uma tilápia, aquilo digere com muito mais facilidade. Então o que a gente faz, por exemplo, para diminuir a velocidade de digestão de uma determinada refeição? A gente usa gordura, né? E é por isso que vocês veem o pessoal, às vezes, quando precisa substituir uma refeição, bater água, whey e pasta de amendoim. Porque nesse sentido você consegue um alimento que é extremamente rico em relação às suas propriedades, alta taxa de proteína. Você tem uma velocidade de absorção lenta, o que ajuda você a segurar aquele whey protein, porque senão o whey protein vira xixi, né? É o xixi mais caro que você tem. Ou você tem uma demanda para esse whey protein, por exemplo, terminou o treino, tomei um whey protein com água. Beleza, faz sentido. Por quê? Porque eu quero velocidade de absorção e velocidade de processamento. Meu metabolismo muscular está lá em cima e permanecerá lá em cima pelo menos nas próximas 6 horas e continuará fazendo síntese de proteína consequente a esse treino pelo menos nas próximas 72 horas. Então as primeiras 6 horas pós-treino faz sentido você usar um whey protein batido em água. Tá, mas passaram 6 horas, é de noite, eu preciso comer alguma coisa, eu tô com vontade de comer um doce, eu não quero comer comida, tenho refluxo, eu lido melhor com alimentos que têm uma fácil digestão, uma fácil absorção. A tua escolha vai ser o quê? Muito sábia. Um whey protein batido, por exemplo, com uma pasta de amendoim. Vai te dar o sabor que você quer, vai te dar a saciedade que você precisa, você tem uma lentificação da velocidade de absorção e um whey protein que é absorvido mais lentamente, ele também é degradado mais lentamente. Senão é super rápido. Proteína, intestino, fígado, circulação, rim, xixi e tchau. Tchau. Aí você faz aquele xixi amarelão, espumoso, né? Por quê? O fato de você conseguir absorver toda essa proteína que você está consumindo não quer dizer que você vá aproveitá-la
toda. Pensa numa obra, tá? Você tem um pedreiro fazendo muro. E aí, em um determinado momento da obra, você decide aumentar a velocidade de entrega de tijolos. Então esse pedreiro, ele consegue, com aquela velocidade de entrega de tijolo, construir o muro dele sem entulhar a obra dele de tijolo. De repente, começa a entregar tijolo atrás de tijolo. E aí desce um caminhão de tijolo, 5 caras descarregando para o mesmo pedreiro fazendo esse muro. O que você acha que vai acontecer? Vai entulhar tijolo, vai cair tijolo, vai quebrar tijolo, vai desperdiçar material de construção. Então, se você não pensa na dinâmica dos nutrientes, se você não pensa na velocidade que aquilo vai ser sintetizado, você também não consegue ajustar, por mais que você consuma, por exemplo, altas doses de proteína. Por isso que se você, de hoje para amanhã, passar a fazer uma dieta de 3 gramas de proteína por quilograma de peso corporal, você não vai aumentar aquilo que é a tua massa muscular de uma forma avassaladora. Né? Por quê? Você precisa ter um metabolismo que construa isso. Estima-se, pessoal, que a gente consiga construir mais ou menos 25 gramas de proteína muscular por dia. Isso dá mais ou menos um scoopzinho de whey. É isso que você consegue sintetizar. O que é muita coisa, porque depois de um ano significa que você seria capaz de ganhar quase 10 quilos de massa muscular se você não tivesse perdas no processo. Só que, até pelas leis da termodinâmica, né, você não conserva energia. Nenhuma máquina tem um aproveitamento de 100%. Isso faz com que você tenha uma perda e que a média, né, de pessoas em condições fisiológicas seja de até 2,2 quilos de ganho anual. Tá? Quando você fala de ganho de massa muscular suprafisiológico, ainda aumenta mais a complicação. Por quê? Porque 1 ano de treino é uma coisa, 3 anos de treino é uma coisa, mais de 5 anos de treino é outra. Eu recomendo vocês darem uma olhada num autor que eu gosto muito, que é o Brad Schoenfeld, que é um cara que fala muito sobre isso. Né? E ele fala também sobre as pirâmides de desenvolvimento muscular, a inflamação, o dano e a tensão. Né? Mas isso é uma aulinha que eu vou dar. Aliás, eu vou dar essa aula junto com o Renato, junto com o Júlio, dia 12 agora de fevereiro, lá em Porto Alegre. Se você é de Porto Alegre, não perca, tá? Agora vamos ver um pouquinho de superchats, ver o que vocês estão... O que isso chamou a atenção de vocês para aquilo que a gente está falando. Então, Eric Dias, pré-treino ou cafeína antes do treino? Eric, a cafeína pura eu não acho legal, porque ela metaboliza rápido e, cara, então vai sentir bem, tá? O pré-treino, ele tem uma série de elementos combinados. E muitos pré-treinos, eles têm taurina, então ela ajuda a tirar aquele mal-estar do excesso de estimulante. E assim, o tipo de pré-treino que você vai consumir é importante, tá? Não te aconselho a usar pré-treinos que tenham mais de 200 mg de cafeína, principalmente porque, assim, pela sua foto, você não tem cara de ser um bodybuilder avançado, né? Isso quer dizer que a tua metabolização aí dessa cafeína pode te dar mais desconforto do que na realidade conforto. Deixa eu dar um oi aqui para os meus moderadores. Luquinhas já está aqui. Camila Lion, Bru Leitão, beijo para vocês. Bom dia, garotas. Que bom ter vocês aqui hoje nesse momento. Leiliane Alves, estiramento de ligamento interno do joelho no jiu-jitsu. Não rompi. 21 dias imobilizada. Voltei a treinar inferiores hoje, sem fazer nenhuma flexão de joelho. Tô errada? Ainda sem físio, dá uma ajuda. Leiliane, tem uma notícia ruim para você, tá? Um estiramento do ligamento cruzado anterior ou posterior no joelho, e muito provavelmente o que é mais frequente é uma lesão de ligamento cruzado anterior, né? Mesmo quando ela não é
completa, o ligamento perde a função e você evolui para uma instabilidade de joelho. Então tem que ver se você não evoluiu para uma instabilidade de joelho. Porque mesmo você não rompendo, se o ligamento não faz o trabalho dele, você tem que reconstruir. A gente não imobiliza, porque não adianta imobilizar, né? Comumente o que a gente faz fez um estiramento do ligamento, então vamos fazer fisioterapia com fortalecimento preferencial de quadríceps, porque o quadríceps ele tende a ocupar parte do que é a função do ligamento cruzado anterior. Então ele ajuda a dar uma estabilizada no joelho. Mas se você machucou lutando jiu-jitsu, é muito provável que você volte a ter o mesmo mecanismo de trauma que fez você desenvolver essa distensão do ligamento. Agora, uma coisa importante, tá? O jeito que você se machuca fala do jeito que você luta. Então, talvez você tenha que repensar no cuidado que você tem nos movimentos de luta. Você ser uma pessoa que pensa mais no movimento antes de executar, porque às vezes quando a gente é muito afoito, não é que a gente luta com uma pessoa e a pessoa nos machuca, é nós nos machucamos lutando com outra pessoa. Porque a nossa movimentação, ela tá complicada. Então, daqui em diante, físio, fortalecimento de quadríceps, principalmente porque você ficou imobilizada, né? E você tem que avaliar criticamente se o seu joelho não está instável, tá? Não assisti Naruto? Não assisto. Eu tenho 40 anos. Cara, os caras que assistem Naruto, que tiram sarro das meninas que assistem Crepúsculo, é a mesma coisa, tá? O Naruto é o crepúsculo do homem, cara. Então, devagar aí. Vai com calma em quem você tá provocando. Pode assistir o que você quiser, só não sacaneia, né? Ai, a fulana assiste Crepúsculo. Falou o João que assiste Naruto. Bom pra caramba. Igor Silva. Tenho hiperlordose, escoliose. Queria muito começar a fazer jiu-jitsu. Tem algum problema? De jeito nenhum, Igor. É o que você mais tem que fazer, né? Porque o jiu-jitsu ele te ensina a movimentar seu corpo, principalmente quadril. E se você tem lordose ou escoliose, é fundamental que a tua musculatura do quadril, né, e a tua capacidade de movimentá-lo, ela esteja bem equilibrada. Recomendo, inclusive, que você treine jiu-jitsu. O que pode acontecer é que vai chegar um momento que você vai precisar de treinamento para treinar jiu-jitsu no nível que você chegar. Então lembra que o jiu-jitsu ele é um uso da sua forma física, ou da sua força física, do seu condicionamento físico. Porém, ele não é necessariamente uma forma de treinamento físico. Ele tem uma exigência física que até certo ponto o seu corpo se adapta. De um ponto em diante, quando você começa a atingir mais desempenho, aí a conversa é outra. Aí você vai precisar treinar para continuar mantendo o que você está fazendo. Vitor EC. Operei na última sexta-feira de hernia inguinal e umbilical. Então, meu amigo, você precisa de 30 a 60 dias de repouso, dependendo do que o seu médico fez. Existem exercícios que eu devo evitar para o problema não voltar? Não. Você precisa fazer fortalecimento para justamente isso não voltar. Agora, o tipo de fortalecimento do seu abdômen, Vitão, você precisa fazer com um pessoal que manje de core, tá? Core muscle, tá? Musculatura do centro do corpo. Então, abdômen, serrátil, paravertebrais, quadrado lombar, transverso do abdômen, face tóraco-lombar. Tem dezenas de músculos que compõem o core e falta isso para você treinar. Provavelmente isso é uma das razões de você ter tido essa hernia inguinal umbilical. Porque, cara, é muita coisa. É normal você ter uma hernia umbilical, uma hernia inguinal. Agora, você ter as duas, né? Eu acho que faltou músculo aí. Então, o treino, ele é um treino específico para aquilo que você precisa. Tiscoficid. Que nome interessante. Salve, fala do Dr. José Carlos postar mais vídeos de cirurgia no canal dele à medida do possível. Certeza que ninguém sabe que ele tem um canal no YouTube.
Então, a gente está fazendo, pessoal, para vocês uma série, né? Então, a gente está colhendo cirurgias que são cirurgias comuns e cirurgias atípicas, né? E até agora a gente já filmou 9 cirurgias, né? Nosso objetivo é chegar a pelo menos umas 12 para a gente fazer uns 6 capítulos aí, para vocês verem as coisas diferentes, né, que tem e as coisas triviais. Ah, mas o trivial é importante? É importante. Por quê? Porque o objetivo dessa série não é fazer curiosidade, é você se acalmar, por exemplo, se você tem que fazer uma cirurgia do ombro, se você tem que fazer uma cirurgia do joelho, então você se acalma, passa por aquela cirurgia porque você sabe o que vai acontecer. Ah, e a cirurgia atípica? Para a gente saber que existe. Né? Eu tenho um problema incurável. Não é incurável, olha só. Tem essa alternativa aqui para você ir falar com o seu médico, tá? Então, karma. Chegaremos lá. SS Smoker. Ou S-Smoker. Não sei. Salve, meus treinos na academia 12 horas. Faço aeróbico de jejum às 6 da manhã. Sempre caminho 5 km. Estou com 120 kg, 28 de BF. Aeróbico em jejum ajuda na perda de gordura? Smoker, não e sim, tá? Não, porque ele não tem um arrasto calórico que vai fazer você perder gordura. E sim, porque ele vai melhorar você metabolicamente, vai fazer você ter um estímulo para biogênese mitocondrial, você vai desenvolver um tipo de organela na sua célula que queima energia com eficiência, e isso vai fazer com que você emagreça mais rápido. Tá? Você entendeu o não e o sim? Se você usar aeróbico em jejum para emagrecer porque você está perdendo caloria, não. Se você usar o aeróbico em jejum porque você está se condicionando metabolicamente para fazer... Nossa, eu tô completamente distraído agora, fala. Mais aqui? Eu acho que uns 25 minutos. Pourquoi? Ai, meu Deus. Tá, mas eu termino rapidinho. Então, ó, vou responder umas perguntinhas para vocês aqui no laço, hein, pessoal? Então, e o sim, porque sim, se você ganhar capacidade física metabólica, ganhar capacidade metabólica por conta do aeróbio, se o seu objetivo é esse, sim, você vai emagrecer, tá? Amanda Mendes, o que fazer para baixar cortisol? Primeira coisa, Amanda, é ajuste alimentar, tá? Carboidrato e gordura são coisas que fazem com que você consiga baixar seus níveis de cortisol com eficiência, tá? Energia. E deixar faltá-los é uma das coisas que vai fazer subir seu cortisol. Segundo, controlar volume de treino. Você tem treinado demais? Você tem ficado muito tempo na academia? Aí você faz o aeróbio, aí você faz mais musculação, aí você faz uma aula de zumba. Olha só, você tem uma capacidade, uma quantidade física, uma bateria física para você usar. Se você começa a fazer coisas, mesmo que você goste, né, mas que tem um uso físico, você vai subir cortisol, tá? Cortisol não é o vilão. Cortisol, ele é uma marquinha que fala assim, ó, já deu, tá? Então, isso é importante que você saiba. Mas principalmente aí, né, relacionado com quantidade de exercício. E vale lembrar, restrição de sono. Se você dorme menos de 7 horas por dia, você tem a tendência a fazer uma hipercortisolinemia. Então, fique de olho no seu sono também. Fabrício Pereira, substituir cerveja com álcool pela cerveja sem álcool ajuda a não ter o catabolismo que tanto estraga os ganhos? Fabrício, essa é uma pergunta sensata. Sim, ajuda, né? Lembrando que o álcool ele é tóxico para a musculatura. Quando você tira, né, o álcool, né, aí você vai ter o quê? A caloria da cerveja. Se não me engano, a Heineken tem uma cerveja zero. Eu sei porque eu ganhei um. Eu ganhei um engradadinho, né? Tá aqui guardado. Um dia eu vou tomar cerveja. Olha só, que loucura, tá? Mas se não me engano, a Heineken tem essa cerveja zero, né? E dá para você optar, né? Se você gosta muito do paladar da cerveja, se você sente falta, né, da cerveja, eu acho que essa é uma opção boa. Muito bom senso, Fabrício. Muito bom. Luiz César, o que diria para você no passado entrando no R1? Cara, eu acho que nada, porque eu fiz o melhor que eu pude. Talvez eu dissesse para mim mesmo, não tenha medo.
você vai se lascar, mas você vai gostar de cada momento, mesmo os ruins. Mas, de verdade, eu acho que isso eu entendi no primeiro e segundo dia, cara. Sabe, o R1, você é um lixo, né? Mas existe um conforto em saber que você é um lixo, porque você tem estímulo para estudar. Você fala assim, cara, eu preciso estudar muito. Então você tem motivação para estudar. E você se sente médico, né? Você põe o jaleco, você tem o seu carimbo, você tem a sua caneta e todo mundo quer te ensinar, cara. Não despreza isso. Quando você está no R3, todo mundo está te cobrando o que você aprendeu. Quando você está no R1, todo mundo está te ensinando o que sabe que você não sabe. Então, quando você estuda também e você demonstra que você estudou, a galera te ensina com mais vontade ainda. Lembra? Quem estuda sabe, quem vê entende, quem faz aprende. Tá bom? Juan Samuel. É indicado tomar algum suco, tipo de abacaxi, para auxiliar na digestão? Não. Vai melhorar a absorção proteica e evitar aquela crise de flatos? Também não. Quando você tomar carbo, né, o que vai acontecer, qualquer tipo de carboidrato que esteja no suco, por exemplo, você vai soltar mais pum, porque você vai fermentar mais. Lembra que proteína dá o cheiro do pum. Lembra que o carboidrato dá o volume do pum. Né? Então, se você quiser saber mais sobre pum e afins, te aconselho a entrar no Instagram do professor Bruno Zilber, tá bom? Carlinha Ferreira, bom dia, Carlinha. Marido ficou com dormência na lateral do pé depois de chikungunya. Devemos procurar ortopedista ou físio? A dormência lhe causa muita aflição. Tem sim, Carlinha. A dormência na lateral do pé, você tem que ver que pode não ter sido chikungunya, pode ser uma hérnia, né, de disco e uma hérnia lombar na altura de L4, L5, L5, S1. Então tem que ir atrás disso daí, tá? Porque pode ser que não tenha nada a ver com o chikungunya mesmo. Ivo de Souza. Multivitamínicos, maca, tribulus, alta proteína pode causar suor com cheiro forte na comida? Sim. Que diabo é isso? Começa dieta, treino de suplementação e o suor fica com cheiro forte, ainda mais depois de comer frango. Cara, a proteína ela pode fazer isso, né? Mas assim, você está usando maca, tribulus, você está tomando multivitamínico, né? E todos esses produtos, eles têm uma excreção que parte deles é no suor. Então, o que acaba acontecendo? Faz um exercício, vô, vai dar um beijo na sua vozinha. Você vai ver que se ela toma remédio, ela tem um cheirinho de remédio. Velhinho tem esse cheirinho de remédio. Por quê? Porque parte da excreção disso é pelo suor. Então, o que você está fazendo? Você está excretando parte do que são os conteúdos que você está tomando, mais o aumento da taxa proteica. Maxon Serpa, qual o problema de proteína misturada com leite? Nenhum problema. Isso é uma coisa que a gente faz. O pessoal fala assim, tanto trabalho para purificar a proteína do whey, aí vem um tonto e coloca leite. Então você não sabe usar o whey protein 100%, né? Você acha que você é só bater com água e tomar depois do treino. E não é isso, né? A gente fala de superfoods, sabe, Maxon? Super comidas. Vou te dar um exemplo de coisas que eu faço, por exemplo, à noite. Não quero comer, não tô legal, eu tô sem fome, tô nauseado, mas eu preciso de um nutriente. E mais, preciso de uma caloria boa. Eu faço whey protein, leite, ou abacate, ou pasta de amendoim. Isso a gente recomenda para paciente também, não consegue comer à noite, tem um empanzinamento, né? Isso ajuda você a ter proteína, caloria boa, né? E numa hora que se você não consumir, você não vai acordar tão bem no dia seguinte, tá? Então não tem problema nenhum você consumir proteína com leite. Se o teu nutricionista, inclusive, te prescrever isso daí, siga o que ele está falando. Não siga... Olha o cabelinho. Cabelinho, te vejo amanhã então, meu. Então, se ele te prescreveu isso, siga e fecha a janelinha pro comentário da internet, porque tem muita gente que não sabe fazer o uso do suplemento como uma forma de enriquecer alimentos. Leite já é um super alimento. Quando você enriquece ele de proteína, então... Fáxio Liquid. Salve, me chamo Miguel. Então, Miguel, por que você não coloca isso no seu nome? Você coloca uma coisa indecifrável. Põe Miguel, né? Olha que legal.
Tenho 17 anos, faz sentido. Quero passar na FAMERP aqui na minha cidade. Existe algum nootrópico leve para auxiliar nos estudos de consolidação? Cara, se você tem 17 anos, você precisa de nootrópico, você está muito ruim, você está no bico do corvo. Teu nootrópico, na realidade, chama disciplina. Você precisa marcar as horas para você estudar e fazer um belo HCC. Hora de bunda na cadeira, tá? Não tem nootrópico, né? Que é um nootrópico? Nootrópico é isso aqui, um cafezinho. Cafezinho aqui bonitinho, ó, bem gostoso. Isso é um ótimo nootrópico. De resto, Miguel, troca o nome do seu YouTube, né? Tá na hora de ficar adultinho, parar de usar nome fictício. De foto, cara, você já pensou o seu professor de medicina olhando você fazendo uma foto assim, com 2 fuck you? É um ótimo aluno, uma gracinha de pessoa. Imagina o seu paciente. Olha, se você quer saber mais, entre no meu YouTube. Aí tem você fazendo assim. Cara, a gente tem que conversar. Me chama no direct, eu vou te dar uma mentoria de como você muda suas atitudes e você consegue arrumar sua vida. Mas deixa eu falar pra você, você precisa de muita coisa além de nootrópico. Com carinho, Miguel, eu te ajudo. O pai tá aqui, tá bom? Jaque Marques. Tenho metabolismo hiperacelerado, 1,85 m, 90 kg. Sigo uma dieta baseada em 4 kcal e só consigo manter o peso. Treino máximo 30 minutos 5 vezes na semana. Estou fazendo algo errado? Já que tem muita coisa que a gente tem que saber. A gente precisa ver se esse treino, por exemplo, ele tem um alto índice de lesão frente ao nível de estímulo que ele tem. Porque a gente pode fazer isso. A gente pode fazer um treino que tem alto estímulo de microlesão, mas não tem um estímulo tensional bom. A gente pode fazer um treino que tenha um alto estímulo inflamatório, mas que não tenha um estímulo hipertrófico bom. E a gente pode fazer um treino com alto estímulo tensional, mas que não tenha o suficiente que seja estímulo hipertrófico também. Então, eu acho que é uma coisa além da alimentação. Precisa ver também como é que você está dividindo essa alimentação, precisa ver a tua qualidade de sono, porque às vezes nem sempre é um alto metabolismo, às vezes a restrição de sono faz você não conseguir aproveitar o que são as calorias que você consome. Se você é jovem, você perde peso, se você é adulto, você ganha peso e engorda. Então tem essa diferença. Se isso te incomoda, cara, procura um bom metabologista, um médico do esporte, um nutrólogo que seja especializado em esporte, um endócrino, mas que tenha aprofundamento em esporte para te ajudar nisso daí, tá? A tua pergunta é muito ampla. Igor Santos, tem uma luxação anterior do ombro. Inclusive vou passar com o Zé Carlos na segunda. Então provavelmente a gente vai te operar na sexta, Igor. Ó que legal. Sabe me dizer se é necessário cirurgia para correção 100%? Igor, me arrisco até que tipo de cirurgia a gente vai fazer. A gente vai fazer uma estabilização dinâmica, né? Então você já fala para o Zé Carlos assim, não, andei olhando na internet, assim, eu escutei falar sobre estabilização dinâmica. A gente vai pegar o seu bíceps, passar por dentro do seu subescapular para segurar e não deixar luxar mais, tá? Fica feliz, porque é um problema aqui, cara. Luxação do ombro, instabilidade do ombro, se você vai nadar, por exemplo, é um risco. Imagina que seu ombro sai e você está nadando, você se afoga, tá? Você não consegue treinar direito, você não consegue fazer nada específico direito. Então, dependendo do nível de instabilidade que você tenha, sim, o tratamento é cirúrgico. E provavelmente, dependendo do tipo de exame que você trouxer, o Zé Carlos ele vai sugerir uma estabilização dinâmica. E aí, a gente se vê logo na sequência. Eu vou estar com ele operando você, tá bom? Tiago Arthur Cossô. Teria alguma alimentação que ajuda a diminuir os tremores do mal de Parkinson? Meu avô sofre muito. Controle nutricional, Tiago, é muito importante, não só por causa dos tremores, né? Mas por conta do seu avô engasgar, né? Ter alguma coisa desse gênero. Então é legal se procurar um nutricionista, porque isso é muito específico. Não tenho dica para te dar daqui. Dani Cristina. Suplementação de A a Z na indústria farmacêutica para o dia a dia para pessoas de 40 anos é recomendado ou é necessário fazer manipulado? Tem contraindicação? Dani, você tem mais de 40 anos, você está preocupado com a sua saúde, tua indicação é procurar um médico coração, né? Para não fazer, de repente, uma besteira de A a Z ou então gastar dinheiro de A a Z, que é muito comum, né? Jane Souza. Comecei a treinar e há umas 3 semanas comecei a sentir dor de cabeça quando levanto peso. O que devo fazer? Jane, o primeiro diagnóstico que vem na cabeça, tá? É uma coisa chamada cefaleia induzida pelo esforço.
eu acho que o ideal seria você procurar um neurologista para confirmar isso daí e te medicar, porque tem medicação para tratar isso. Thiago Rocha, 39 anos, 14 pontos de BF, 1,74 m, 72 kg, 5 anos de treinamento, porém agora me dedicando aos treinos e dieta. Testo ok 500. Qual você acredita que pode ser um objetivo plausível na idade? Com 39 anos, Thiago, é assim, é muito difícil porque te falar objetivo sem te conhecer, por quê? A gente não passou por nenhuma avaliação física, eu não sei, a forma do seu físico é 14%, se eu pegar 1000 pessoas, você vai ver 1000 físicos diferentes com o mesmo percentual. Depende do volume muscular, da espessura de pele, onde esses 14% eles estão concentrados. O que eu imagino é que, assim, que eu preciso te falar, é que não existe necessariamente um ponto final, daqui não evoluirei, né? O que existe é você adequar o que é o seu objetivo de acordo com a possibilidade naquele momento. E por que eu falo possibilidade? Porque a gente fala de recurso, tá? O recurso que você precisa, né? Todo mundo lembra do dinheiro que você investe para ter um profissional, para fazer uma dieta, para comprar um suplemento, para treinar numa academia. Agora, quanto tempo você te concede de descanso? Quanto tempo você te concede de sono? Como é que você organiza a tua vida para conseguir ter um treinamento que seja um treinamento adequado? Descansar o período que você precisa descansar, porque não adianta você fazer a repetição se matando. Às vezes o melhor é você descansar um pouco mais e fazer a repetição 100%. É o ótimo, é buscar o ótimo, não você se arrebentar na academia. Então tem tanta variável que a gente discute nessa seara que é muito difícil a gente falar sobre limite, porque o limite na realidade é um limite condicional. Diante das condições atuais que você me oferece, eu te digo que o limite é este. Paulo, eu consigo dormir 1 hora a mais. Beleza. Eu consigo ficar meia hora a mais na academia para, se eu precisar aumentar o meu período de intervalo, eu consigo. É outro patamar. Consigo fazer 6 refeições em vez de 5. Outro patamar ainda. Então é isso que você tem que entender. Entendendo isso, o resto fica tranquilo. O último aqui, hein, pessoal? Vamos ver o Rodrigo Pires. 47 anos, sou nadador velocista. No nado borboleta, estou sentindo aumento da fadiga muscular nos ombros durante o treinamento. Seria alguma dica para melhorar a resistência muscular dos ombros? Rodrigo, é assim. Principalmente na natação, não é uma dica simples. Por quê? Porque a natação você faz um uso de força, mas diante de uma perspectiva de resistência muscular. O que é que a gente observa? Não é normal, né, principalmente no nado borboleta, você sentir o seu ombro cansar. Porque normalmente o que cansa antes no nado borboleta? Peito e costas. Peitoral e latíssimo dorsi. São os músculos que vão cansar mais rápido. Quando você fala ombro e eu penso em deltoide, eu falo, cara, acho que tem alguma coisa na mecânica que não está legal. Vale a pena ir para academia, fazer treino de força, tá? Treinos para a gente ganhar a coordenação da musculatura da escápula, porque pode ser que você tenha, na verdade, uma discrepância entre força de segmento e que você fazendo um treino de força para a escápula, você consiga fazer esse ajuste. Eu acho que é o mais provável. Agora, vale a pena ver a biomecânica do seu movimento, porque como eu te falei, cansar o deltoide não é muito que é o que esperado, né? Então a gente precisa fazer esse ajuste. Vai, só para não deixar o Venâncio chorando. 1,69 m com 104 kg em março de 2022. Agora 86 kg estagnado. Não consigo progredir na perda de peso. Já troquei o treino e alimentação, mas o corpo não responde mais. Venâncio, veja bem. Quando a gente fala de reconstrução de perfil corporal, né, muitas vezes, na maioria delas, o peso não muda. Então, eu acredito o seguinte, para você sair de 104 quilos com 1,69 m, primeiro você estava francamente obeso. Qualquer coisa faz você perder. Você ainda está pesado. Você tem 1,69 m e tem 86 quilos. De uma forma muito genérica, você tem aí 17 quilos acima do que é o centímetro da sua altura. Então você está bem pesado ainda. Isso quer dizer que simplesmente cortar caloria não vai funcionar, ou treinar até o exaustão também não.
Então, o que é necessário? É necessário agora a gente entrar no detalhe. Antes que você desanime, porque você não vê a modificação, né? Ou antes que você se machuque, tá? Eu sei que é muito legal a gente fazer as coisas do nosso jeito. É mais legal ainda quando a gente faz do nosso jeito dentro daquilo que a gente quer fazer. Grande problema. As maiores modificações do seu físico, você não faz fazendo o que você quer. Você faz fazendo o que você precisa fazer. Só que o que você precisa fazer não é uma coisa genérica, porque cada pessoa precisa fazer uma coisa diferente em um determinado período. E, portanto, você tem que ter atenção que existem profissionais que vão conseguir te ajudar a chegar naquilo que você precisa fazer, porque vão fazer uma análise mais rebuscada daquilo que é o seu físico, daquilo que é a sua forma física, né? E ajustar isso para você. Então, o que está faltando para você? Está faltando precisão. É isso que está faltando. Bom? Paulo César, superchat está encerrado, Paulo César. Gostei, é um presente de 20 mangos. Mas tudo bem, olha lá. Treino de jiu-jitsu há 13 anos. Comecei um ciclo de anatado por 7 meses. Mudei para Durateston por 6 meses. E agora acrescentei DECA. Estou na 3ª semana. Estou tendo falta de fôlego nos treinos, coisa que eu não tinha. Então, Paulo César, porque o esteroide, ele não é para você melhorar seu desempenho pura e simplesmente. O que ele faz é aumentar a sua velocidade de recuperação. Só que quando você faz esse uso, né, principalmente sem nenhum tipo de orientação, ou você faz dentro do ambiente de esporte, o que acontece é isso. Falta de fôlego é muito preocupante. Vai procurar um cardiologista. Tá? Por quê? Porque provavelmente, pelo tempo que você está usando, as doses que você usa e a droga que você acrescentou, muito provavelmente tem alguma coisinha aí no seu coração que você precisa ajudar, tá? Então, respondi a tua pergunta, apesar do superchat estar encerrado, porque é o que você precisa fazer. Marca hoje, beleza? Senhoras e senhores, vamos acabar nossa live aqui, mas amanhã nós voltamos com as lives matinais, tá? Hoje é meu último dia sem atender no consultório, não é férias, porque eu estou trabalhando de casa, tá? Mas amanhã eu volto a atender. Então, amanhã lives voltam de manhã, a gente se fala cedinho, tá? 7 da manhã a priori, mas eu confirmo com vocês ainda hoje mais tarde, tá bom? Beijo no coração de vocês, a gente se vê, hasta lá amanhã.